Quando falamos sobre construção de universo, muitas vezes estamos dizendo sobre construir a cultura, construir a criatura, construir a sociedade, aspectos culturais. Só que antes de qualquer coisa assim, nós temos que entender quais são as funções do espaço. Mas a função do espaço de uma maneira prática, ele tem a função de demonstrar a cultura, ele tem a função de demonstrar um negócio, tem a função de trazer o background do personagem, falar sobre a estimulação que existe entre os aspectos sociais, comportamentais, sensoriais do personagem. Existem diversas técnicas diferentes, mas entender o propósito por detrás disso, entender toda a técnica psicológica, filosófica da construção de um espaço, vai fazer com que você perceba diversas situações diferentes. Tanto que nesse episódio eu quero trazer para vocês qual é os diversos mindsets que eu queria ter descoberto isso antes, para não ter gastado tanto tempo e assim hoje eu teria conhecimento muito maior, teria acelerado muito mais as minhas criações, porque eu conseguiria entender muito mais a filosofia por detrás da técnica e depois conseguir importar a técnica propriamente dita. Gostou dessa proposta? Quer entender mais e conseguir ultrapassar as minhas velocidades? Então sim, bora! Olá, tudo bem? Aqui é Falcão, estamos com mais um episódio e hoje, como eu disse para vocês, eu quero trazer para vocês um pouco desse mindset, essa camada zero. Porque é muito fácil simplesmente falar, construa isso, construa aquele outro, existe um tutorial aqui em cima. Ou no caso, não entenda o mindset de tal construção, entender a construção pela construção e os aspectos emocionais, narrativos, tudo isso faz com que você, ao abordar a técnica em si, você consiga entender muito mais profundidade o aspecto pontual. Mas como eu posso criar uma cultura? Tem um tutorialzinho, mas você pode construir a partir do seu próprio tutorial em cima do aspecto filosófico por detrás dessa cultura, político e diversos outros pontos. Todo mundo tem um lugar que carrega dentro de si. Rua, uma casa, uma lembrança, lugares que ficam presos na pele. Às vezes é o cheiro do café na cozinha da infância, às vezes é o silêncio de um quarto vazio depois que alguém foi embora. Esses espaços nos moldam, e na literatura eles continuam vivos. Não são só cenários, são personagens invisíveis que respiram nas entrelinhas. Quando um escritor cria um espaço, ele não desenha um mapa, ele cria uma sensação, um lugar que não existe fora do texto, mas que se torna real dentro daqueles que o lê. Então, quando a gente fala sobre a construção de um universo, nós temos que entender que existe dentro da cabeça nossa tanto a suspensão voluntária da descrença quanto o teatro da mente. O teatro da mente é aquilo que vai fazer com que o leitor identifique, perceba, construa todo esse cenário em cima da percepção dele. Então você percebe que o que você está construindo, seja o cenário que for e qual o aspecto desse cenário, você está gerando percepções, emoções e reações em cima daquele teatro da mente, que pode ou não ser fortalecido pela suspensão voluntária da descrença, onde essa suspensão voluntária da descrença, ela é basicamente o quanto você vai criar um filtro em cima. Isso é real, me tira da imersão. Ou isso não é real, me tira da imersão. É o quanto fortalecido essa imersão fica. Então você perceber que não importa qual seja a sua criação, ela vai estar diretamente relacionada aos pontos onde você vai gerar uma percepção e uma reação direta com o leitor. Aí sim você está entendendo que você está construindo um cenário mesmo. Um cenário não é simplesmente uma árvore. O cenário é todo o universo. E ele precisa existir em todo o contexto, com ou sem o personagem. Gaston Bachelard, em A Poética do Espaço, dizia que as casas têm alma. Ele via o sótão como um lugar de lembrança, o porão como um abrigo do inconsciente.
quarto como um coração da intimidade. Para ele, o espaço não é físico, é emocional. Cada canto é uma memória condensada. E por isso, ao descrever um ambiente, um bom escritor não fala apenas de paredes e janelas. Ele fala de sentimentos escondidos. Pense, por exemplo, em Dom Casmurro. Casa não é só um cenário, uma prisão de ciúmes, um labirinto de lembranças que não se apagam. Ou imagine o Cortiço, onde o espaço é o próprio corpo social, vibrando, suando, gritando. O espaço fala, e às vezes grita mais alto que o próprio narrador. Então imagine que, claro, a função do espaço é intensificar as emoções daquele personagem, contrastando ou, no caso, intensificando, como já dizia Alexander, que até tem um vídeo explicando todos esses aspectos. Mas não importa você entender todos os 6 se você não entende a proposta psicológica e emocional dessa premissa. Se você considerar, por exemplo, que quando você está construindo um personagem, uma casa de um personagem, e vamos considerar um casal onde ou a mulher ou o marido está num relacionamento tóxico, e esse relacionamento é visto pela sociedade como um padrão. Ou no caso, a sociedade vê esse relacionamento, a parte mascarada, como algo perfeito. Porém, dentro da casa se torna uma prisão. Mesmo não tendo grilhões, mesmo não tendo algemas, mesmo não tendo todas as grades e todos os sistemas de uma prisão, estar preso com aquela pessoa e não ter por onde ir, mesmo que você possa sair de casa, você é obrigado a voltar, e voltar para aquele ambiente é algo muito mais tenebroso do que simplesmente uma prisão. Da mesma forma que aquelas casas, ela está sendo descrita da mesma forma. A casa com tantos quartos, com tal cor, qual tamanho. Porém, todo o aspecto emocional dessa casa faz toda a diferença. E o leitor vai construir esse ambiente em cima dos pontos de vista que ele tem. Entender que essa sensação que você está gerando com essa casa, mesmo sendo simplesmente uma casa, gera diversas situações que vão gerar pontos diferentes. Imagina só você, leitor, que tem um relacionamento abusivo, você vai sentir uma aproximação muito maior com esse ambiente devido a toda a construção sensorial que aquilo traz. Então você percebe que, dependendo de como os personagens vivem aquele ambiente, ele vai gerar aspectos diferentes. De gerar esse aspecto diferente, não importa quais são as funções daquele espaço. Você vai simplesmente descrever o ambiente? Perfeito. Vai trazer um gatilho emocional daquele passado, porque era naquela casa que fazia tal coisa. Ou, no caso, voltando com o Elixir dentro do monomito, onde o personagem volta para o lar sendo agora um herói. Ou seja, aquele lar, para esse herói, é o grande ápice do seu retorno. Porém, para uma prisão emocional, voltar para casa é simplesmente mais um momento de tortura onde você percebe que você está sozinho. Antônio Cândido dizia que o espaço, assim como o tempo, é uma estrutura do enredo. Ele não apenas abriga a história, ela é organizada. É como um palco que, sem mudar uma fala sequer, muda completamente o espaço ao girar de cenário. Imagine Romeu e Julieta, por exemplo, no sertão nordestino. O amor proibido ganharia o calor da seca, força da resistência. Agora imagine o Pequeno Príncipe numa metrópole, perdido entre os prédios e os anúncios luminosos. O espaço muda tudo, porque o espaço é o espelho da alma da narrativa. Luiz Alberto Brandão, em Teorias do Espaço Literário, nos lembra que o espaço não é apenas algo que o texto contém, é algo que o texto cria. É feito de palavras, ritmos e sensações. É um intervalo entre a frase e outra. O espaço é linguagem. Então você percebe que a modificação do espaço modifica totalmente a história. Se você for construir, por exemplo, uma história na espada e feitiçaria dentro desse gênero, você não pode colocar dentro de uma metrópole porque fugiu do aspecto de uma espada e feitiçaria. Quer fazer uma alta fantasia? Da mesma forma. Quer fazer um terror urbano no meio da floresta?
deixa de ser terror urbano. Então você percebe que dependendo de qual é o aspecto narrativo que você quer fazer, você vai gerar interpretações diferentes em cima da mesma localidade, em cima da mesma situação. Porque dependendo de como for, isso vai gerar diversos outros fatores importantes para a sua narrativa. E essa narrativa, quiçá, vai ser construída de acordo com os aspectos que você for fazendo. Quero criar um gore, onde é um gore médico, você precisa gerar um ambiente que faça tal situação gerar tal coisa. Tanto que tem um meme muito engraçado que fala que, dependendo de qual é a música de fundo daquela cena, você muda totalmente a cena. Por exemplo, dois caras vão se degladiar e eles vão lá, arrancam a camiseta e tem todo aquele clima de tensão. Mas se por acaso você tira esse clima de tensão e coloca já começa a virar uma cena erótica, onde eles estão se preparando para alguma outra coisa, não necessariamente uma briga. Então você percebe que, dependendo de qual é o contexto que está imbuída aquela localidade e qual é a narrativa que vai girar na localidade, isso muda totalmente a sua percepção da história. Se você construir uma ideia onde você quer fazer um romance, e dentro desse romance você está dentro de uma nave perdida no espaço e existe um monstro lá dentro, talvez esse romance dê uma percepção muito mais de um caos, muito mais de uma tramóia ou algum tipo de que alguém na verdade está mentindo para virar algum tipo de sacrifício, porque não faz sentido as pessoas quererem se amar, fazer atos, no caso, né, eróticos, na mesma localidade que tem um monstro querendo comer os dois. Então você percebe que o tom narrativo vai mudar a percepção que tem daquele espaço. Já Henri Lefret, em A Produção do Espaço, diz algo poderoso. Espaço é o produto das relações humanas. Ele é político e ele é social. Cada rua, cada fronteira, cada praça é um resultado de um acordo ou de um conflito. O espaço revela as hierarquias invisíveis do mundo. Michel Foucault chama certos lugares de heterotopias e espaços outros que existem à margem do real. Prisão, um teatro, um espelho, lugares que refletem o mundo, mas também o distorcem. Pense nas cidades distópicas de uma ficção científica, nos castelos góticos, nos labirintos de Kafka. Cada um desses espaços fala mais sobre nós do que sobre os personagens necessariamente que os habitam. Então é interessante porque essa construção do espaço onde realmente tem a ver com política, a gente tem que pensar que política simplesmente é a ação que a gente tem em cima do poder. Mas sim, política é um aspecto de relações entre indivíduos. Porque se a gente for imaginar a parte política, propriamente dita, o termo política nasceu lá na parte da Grécia, onde eram pessoas que eram servidores públicos, eles eram pessoas da comunidade. Então, com o tempo, isso foi se convertendo, foi se distorcendo, se tornando agora esses governantes. Porém, a política é essa relação que existe entre pessoas. E está totalmente relacionado. Porque se a gente for imaginar que todo o espaço é um acordo, por que as pessoas, ao adentrar um castelo, até atravessar o corredor do saguão do rei até chegar ao trono, por que existe esse espaço e a sua relação com esse espaço é diferente? Porque tem todo um aspecto de poder onde a presença do rei lhe permite uma certa aproximação, numa certa velocidade, até um tanto de distanciamento. Da mesma forma que você percebe que a sua territorialidade, no caso as fronteiras, são definidos de acordo com guerras, tratados, vendas e compras. Se for imaginar a África com todos os seus países retos, era um acordo feito na Europa para uma separação entre os países que utilizavam esses países como forma de fonte de escravidão e outros aspectos culturais e econômicos. Então, se for pegar, por exemplo, o Brasil, antes nós tínhamos a Cisplatina. Agora a Cisplatina se tornou o Uruguai, da mesma forma que nós compramos o Acre. Então você percebe que todos os aspectos da sua localidade também têm a ver com as relações que existem. Se você imaginar que dentro do seu espaço construído, seja ele qual for, existe diversos pontos econômicos, políticos, culturais, sociais
que faz com que o personagem interaja de forma diferente com aquela localidade, é totalmente. Então isso está diretamente relacionado com o quê? Com todas as narrativas. Quando escrevemos, estamos desenhando mundos. Antes de existir um personagem, existe um lugar. Antes de uma jornada, existe o chão. O world building nasce no espaço. O espaço é o primeiro ato de criação. É o faça-se da imaginação. Bertrand Wesptal, em Geotricismo, propõe que olhemos o espaço de 3 aspectos diferentes: do autor, do personagem e do leitor. Isso quer dizer que cada história tem múltiplos mundos coexistindo. O espaço é uma conversa entre esses 3 olhares. Quando o leitor imagina o mesmo lugar de outro modo, ele não está lendo, ele está recriando o espaço. Cada leitura é uma nova cartografia. Então, o interessante aqui é você perceber que, quando falamos de construção de um cenário, você, escritor, escritora, mestre, você constrói aquela localidade com o objetivo de gerar uma percepção, uma sensação, um objetivo narrativo. Porém, o teu personagem ele pode perceber de uma outra forma. Porque, para ele, aquilo que você criou tem um outro ponto. Você construiu um local onde tem diversos aspectos bélicos, porém você construiu um personagem pacificador. Então você queria que as pessoas tivessem a emoção da guerra, só que o teu personagem odeia aquela localidade, é algo que ele abomina. Talvez você, escritor, adore, o leitor ache maravilhoso, só que o personagem abomina. Da mesma forma que o leitor vai gerar um ponto de vista dele diferente. Ele pode tanto seguir no caminho que você, como escritor, trouxe logo de cara, ou ele pode ter um outro ponto de vista. E o outro ponto interessante é que, quando você vê a mesma obra em diversos aspectos diferentes, pontos de vista diferentes, momentos da vida diferentes, conhecimento, quando você é algo diferente, você vê de outra forma. Primeira vez que eu vi Evangelion, por exemplo, eu vi muito mais a luta de robôs gigantes contra os anjos. Segunda vez que eu assisti, percebi que na verdade são histórias que relevam e trazem a inspiração das relações humanas. Na terceira vez que eu assisti, já com conhecimentos de literatura, de história, narrativo, world building, eu percebi que, na verdade, o Evangelion traz diversos aspectos e metáforas da psique humana e dessa própria relação com ele mesmo, com o outro e com as divindades. Então você percebe que toda vez que você reassiste, relê, você vai ter coisas novas. Por isso que o mapa cartográfico literário muda de tempos em tempos. Robert T. Taylor Jr. chama esse processo de cartografia literária. Ler é traçar mapas invisíveis, e ensinar literatura é ensinar a ver esses mapas. Mostrar que um texto não vive apenas nas palavras, mas no lugar onde as palavras se encontram. Paulo Ostersotti fala sobre o olhar espacial do leitor. Ele diz que o espaço é a percepção, é o jeito como o leitor ocupa o texto. Cada pessoa lê de um ponto de vista diferente, e assim o espaço se multiplica, se dobra, se reinventa. Quando alguém lê, cria um novo lugar dentro do livro. E quando alguém escreve, abre a estrada que não existia antes. O espaço é o corpo da história. Sem ele, as narrativas flutuam, com ele elas enraizam, respiram, crescem. Quando pensamos em espaço, não estamos falando sobre geografia, mas de experiência. O espaço é o território da lembrança, o abrigo da emoção, o palco da transformação. Ao escrever, ao ler, ao imaginar, estamos sempre voltando para algum lugar. Um espaço que nunca existiu fora das palavras, mas que agora existe dentro de nós. Porque o espaço é onde a história respira. E talvez seja o lugar onde nós, por um instante, conseguimos existir com elas. Então, pessoal, quando a gente fala sobre construção de universo, perceber todos esses aspectos antes de começar faz com que você entenda todas as técnicas de uma forma muito mais profunda. Nossa, por que eu preciso descrever sensorialmente? Porque você precisa trazer emoções para aquilo que ele está fazendo, para que o leitor consiga ter o aspecto na mente dele a partir dessa criação. Nossa, mas por que eu preciso detalhar o espaço, a cultura, a sociedade de uma forma que interfere diretamente no personagem? Porque são aspectos políticos e é assim que nós vivemos na sociedade. Ah, porque eu preciso entender os aspectos de gênero narrativo para conseguir gerar todo um arcabouço mental dentro da suspensão voluntária da descrença, dentro do teatro da mente, para que assim o leitor consiga entender melhor os aspectos que você quer abordar.
você percebe que todas as técnicas literárias de construção de universo, seja eles todos os autores que eu trouxe aqui, os outros 20 que eu estou separando para criar vídeos sobre eles, você percebe que são aspectos dentro da mesma premissa. E criando essa linha de raciocínio, você entende que vai ter muito mais coisas que simplesmente a construção do universo. Então, pessoal, esse aqui foi meu vídeo, espero que vocês tenham gostado. Esse aqui foi meio que a camada zero da construção, porque ao entender esses aspectos que eu estou trazendo para vocês, você vai construir universos muito mais profundos, e a técnica é simplesmente uma forma mais prática de abordar esse mindset. Se chegou até aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal e deixa aqui nos comentários se você gostou de algum aspecto de algum desses autores, se gostaria que eu trouxesse mais aprofundadamente, e se você gosta desse tipo de vídeo, onde eu abordo muito mais a parte filosófica da construção, juntamente com as partes práticas. Use e abude as suas construções e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!